Pois bem, agora sim, gravando, eu quero iniciar essa primeira live do ano, com uma forma um pouco mais diferente, né? Eu gosto muito de elaborar as minhas informações, as minhas mensagens com fundos musicais. Mas desta vez, eu não vou, durante o tempo todo que eu estiver explicando esta minha mensagem, esta palavra que o Senhor me ordenou, a mim e a qualquer pessoa, qualquer cristão que queira praticar o ID, Jesus já ordenou para exercitar, exortar esta palavra. Então eu só coloquei para iniciar este tom, que é um tom profético, é um som de um shofar, né? Chama-se um instrumento dos tempos de Israel e até hoje ainda existe. Até hoje ainda existe esse instrumento que possibilita chamar a atenção das pessoas para as pessoas acompanharem, se interessarem. E aqui está iniciando, vou deixar mais um pouquinho e em seguida eu vou entrar totalmente na mensagem de agora. É lindo. É lindo. Vem dos altos céus, da magistratura infinita do universo. Vem de lá este som. Glória a Deus. Que maravilha. E atenção. 4, 3, 2, 1. Zero. Bom, quero de agora para frente somente falar sobre a exortação da passagem bíblica que hoje se encontra no livro de Tiago, capítulo 5. Eu quero ler toda essa passagem do capítulo 5, que vai do versículo 1 até o versículo 20. É claro que ele é um pouco longa, mas eu vou falando lentamente. E você, amigo, amiga, irmão, cristão, que crê, quem não crer pode se tornar, se transformar, se compreender e se quiser naturalmente, porque Deus não obriga ninguém. Ele não te castiga se você não segui-lo, desde que também você não blasfeme, você seja um desacreditador, seja um descrente na palavra, mas que você respeite também, né? Assim como é dever de nós cristãos, também respeitar os outros credos que não são cristãos. Desde o começo do mundo, o nosso eterno Pai Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho amado, que também é Ele, aqui na Terra, com a função
de nos redimir desde os primeiros instantes, desde aqueles primórdios todos, sempre houve rejeição. E rejeição absurdamente de aberrações, trucidações, coisas assim quase que inexplicáveis. Praticamente inexplicável, né? Porque como é que eu trago uma mensagem da glória celestial, que significa paz, que significa alegria, que significa sucesso, que significa progresso, que significa totalmente, 100% ao bem da humanidade, e não dá para dizer ou fingir que faz de conta. Isso é muito sério. E é por isso que o mundo se encontra da maneira que está hoje. Como está hoje. Nem precisa eu falar tanto. Se eu falar, nós vamos nos aprofundar em algo que só tende a piorar. Mas hoje, ainda quase nada dos tempos iniciais, dos tempos que prevaleceu toda a crueldade, toda a infelicidade daquelas rejeições. Hoje ainda continua de uma outra forma. Mas graças a Deus a gente avançou em alguma outra maneira, em alguma outra forma. A gente conseguiu avançar. Amigos, eu volto a falar para vocês. Todas as minhas lives, elas são totalmente caseiras. Eu aqui não tenho a intenção, né? Estou me ajeitando, não tenho a intenção de me tornar nenhum best-seller no aspecto da leitura, porque o que eu leio, o que eu mostro e o que eu tento exortar é a minha função dentro do que o Espírito Santo me ilumina. Na verdade, quando eu estou falando, se eu tiver sucesso, se eu conseguir chegar ao seu conhecimento de forma eficaz, é porque o Espírito Santo operou em mim essa eficácia. Não que ele não seja eficaz, mas eu é que não soube absorver a eficácia manifestada no trabalho que o Espírito Santo faz comigo e com você todo dia que o mundo existe, desde que o mundo existe. Principalmente, exclusivamente, com a vinda de Jesus, há mais de 2.500 anos atrás. Todos sabem, houve as etapas, houve os momentos, cada momento com a circunstância do seu tempo. O tempo de Moisés, a circunstância era completamente diferente, as comunicações, e daí por diante. Noé, e daí por diante. A época das profecias evidenciadas pelos tempos e séculos dos profetas. Naquele momento, naqueles momentos de outrora, os profetas, os verdadeiros profetas, porque existia também profeta constituído para atrapalhar, né? Que é uma expressão que o inimigo usa para se misturar, porque é muito comum o inimigo das nossas almas, que todos sabem, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no pecado. A Bíblia, essa palavra santa, essa palavra aqui é a palavra, tá? Essa é a palavra. Aqui menciona tudo o que você pode imaginar, desde que você saiba buscar, você consiga interpretar, que você consiga fazer jus. Então, desde a primeira página até a última, quando a gente vai se deleitar nesta palavra, a gente se transforma totalmente. Eu e você e todas as pessoas. Isso aí não tem nada a ver com religião de ninguém. O que a pessoa congrega, o que a pessoa vai se direcionar para qualquer tipo de congregação, é uma escolha que a pessoa tem como opção.
mas não é aquela placa da igreja, não é aquela opção que vai lhe salvar. Salvar de quê? Essa é uma coisa importante, porque tem algumas doutrinas que não pregam a salvação, que não mostram. Elas mostram coisas teóricas, poéticas, imaginárias. Coisa da nossa humanidade. Isso não desvaloriza os grandes filósofos, os grandes poetas, muitos até já manifestando coisas bíblicas e alguma parte materializado pela epopeia da enganação exclusivamente daquela doutrina. Eu tenho que ter muito cuidado, aliás, todos nós, hoje em dia, nós temos que vigiar muito a nossa boca, mas existe uma doutrina que ainda está de pé no mundo e ela provavelmente ela só vai deixar de existir com a volta de Jesus, porque aí são outros momentos e aos pouquinhos eu vou falando uma parte de cada sobre isso. Essa doutrina, ela nasceu na Europa e já é a doutrina que está prevalecendo nos nossos tempos, que é o antídoto, exatamente o contrário do bem, ao contrário do amor, da compreensão, da familiaridade que Deus quer, da nossa parentela, da nossa miscigenação familiar e tudo mais. Então essa doutrina, todo mundo já sabe aí que ela está infiltrada nas universidades, ela está infiltrada na política, e ela é o fator determinante que vai detonar a confirmação do anticristo. Isso é uma questão de poucos anos. Nós estamos em 2025, é bem provável que a partir de 2030, porque isso já existe registros que confirmam isso, que é o início da tribulação. Primeiro vai vir uma ventania favorável, que todo mundo se embala no engano, mas a essa altura, nós seremos arrebatados. Aliás, esse aspecto de arrebatamento, ele acontece e vai acontecer de forma coletiva. Mas ele também já acontece de forma individual. Como assim? Quando você morre, que é entre aspas, né? Não existe morte, existe apenas um momento de nós sermos transportados para os céus. E se não for para lá, eu também não vou dizer que vai para aquele lugar, não. Aquele lugar de tormentos, uma série de outras coisas, algumas criatividades de algumas tendências, né? Mas depende do que você segue. E quando você vai seguir, você tem que seguir o que a palavra diz. Então, cada vez que você estiver numa congregação, numa igreja, que é bom sempre, seja ela qual for, pode ser ela de tendência. Se ela é cristã, já é o bom começo. Mas a essência da cristandade, ela se revela através do cumprimento das promessas de Cristo. Então você tem algumas congregações, dentre elas, inclusive os segmentos nossos, que a gente se expõe muito, faz muito barulho, mas não significa que nós somos puritanos. Vez por outra, para não falar de vez em quando, já falei, eu percebo que nós também escorregamos. Algumas críticas que a gente faz também para algumas denominações, às vezes nós não olhamos para as nossas também, mas tem nas nossas doutrinas pentecostais, não o Pentecoste em si, não, é
Eu eu falo por mim, que sou crente, acredito, com muito orgulho, sou crente em Jesus Cristo, iniciando o, o referencial para se aprofundar na sua palavra, que é palavra de salvação. Esse termo, palavra de salvação, é bem usado na igreja lá que teve início na Europa e hoje tem um pontífice. Isso é muito lindo, é palavra de salvação mesmo. Portanto, entre a gente professar e praticar, aí está. Mas quando é que você pratica? É quando você observa se aquela denominação está seguindo fielmente, que ela está procurando ao máximo ter como regra única e exclusiva e verdade absoluta esta palavra. Chama-se Bíblia Sagrada, que já existe há mais de 4.000 anos. Desde os primeiros momentos, o surgimento da humanidade, ela conta tudo, até o que ainda vai e deve acontecer nos próximos, no mínimo, 50 anos. Ninguém sabe. Quem disser que sabe está mentindo, porque Jesus disse, somente o Pai sabe. E essa questão de esclarecer essas razões são coisas muito bem profundas que precisa ser estudada com a visão que o Espírito Santo nos informa. O Espírito Santo é quem trabalha dentro de nós. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que nos entusiasma para louvar, para pregar, para agradecer a Deus por tudo que é o que eu faço aqui neste momento. Obrigado, Senhor. E agora nós vamos entrar no texto que será lido com calma e depois, rapidamente, eu vou tentar esmiuçar um pouco mais. Muito embora a palavra de Deus esteja claramente, muito transparente, muito de forma sem dúvidas, que é uma documentação que se comprova. Porque tem todas as coisas que nós, eu e você, nós precisamos estudar a fundo para compreender. Quando eu abri a minha boca, eu antes de abrir, tentar praticar, saber exercitar essa nossa grande virtude chamada palavra, comunicação. Olha a grandeza de Deus e olha as virtudes quase que infinitas que essas manifestações, pregações, leituras e estudos, quando eles são vivenciados e verdadeiramente praticados, nós estamos no caminho da subida aos céus. Que glória, glória mesmo. Então, nesses momentos, se não fossem os problemas aqueles registros chamados direitos autorais, eu estaria com alguns hinos, que não é o caso agora, mas tem alguns também que não têm direito autoral. E a gente pode, né? Mas existem muitos louvores em congregações diversas, todas elas representando especialmente essas virtudes, esses galardões, esses privilégios, essa alegria que é imensurável. Eu digo, meus amigos, eu tenho 70 anos. Nunca na minha vida eu imaginei que é em Deus que está a verdadeira felicidade. E nós só alcançaremos essa verdadeira felicidade
quando nós praticarmos o que está escrito lá na carta, no Evangelho de João, quando João diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos liberta de quê? Da ignorância, da escravidão, da falta de domínio sobre os nossos atos, né? Os nossos desejos, da nossa constante lascívia, que essa é uma coisa que muito prevalece em todos os segmentos, em todos os procedimentos. A lascívia é o fator que mais nós deveremos lutar. Por quê? O que significa lascívia? Significa a luta contra, para a gente abdicar do nosso orgulho, para a gente ter humildade. O aspecto da gente ter humildade começa por aí. Certa vez eu vi uma placa no cemitério, agora aqui acaba o orgulho, porque todos vão morrer. Aliás, quando a gente fala, a gente vai para o texto bíblico que diz que todos pecaram. Não existe, o único que não pecou jamais pecará. E ele é Deus, único e poderoso é Jesus. Pois bem, a cristandade, nós cristãos, nós não somos politeístas. Algumas denominações criam algum simbolismo que gera a interpretação de outros deuses que às vezes a gente, quando quer ficar mais enfático, chama de idolatria. Mas isso é uma coisa que eu já aprendi, meus irmãos, que eu não tenho e ninguém tem a capacidade de julgar e dizer que é o que não é. Entregue tudo ao Espírito Santo, entregue tudo à consciência de cada um, e cada momento que nós estaríamos ou estaremos vivenciando a palavra do Senhor, a gente vai se conscientizando e vai afunilando para o caminho da perfeição junto à nossa remissão celestial. As coisas são simples e também às vezes são complexas quando não se consegue verdadeiramente anunciar a palavra do Senhor, que pode ser através de cânticos, pode ser através de pregação, pode ser também através de um comportamento, um gesto, uma atitude, né? Todos nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Todos nós temos que brilhar a nossa estrela, mas sem espinho na carne. Esse espinho da carne é uma coisa profunda também, que já foi título de até algumas pregações, que na verdade o espinho da carne é o que nós podemos refletir para tirar esse espinho da carne. Mas toda vez que a gente tenta melhorar, quando a gente vai orar, quando a gente chega na igreja, dobra o nosso joelho, começa a adorar a Deus e começa a orar. Hoje, por exemplo, é uma quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Hoje é dia de culto de oração. Aqui na nossa congregação e em muitas outras também, existem esse procedimento de nós assembleianos. Mas existe também em outros segmentos, em outras igrejas pentecostais, que procedem também com esse comportamento. Isso é muito importante porque isso gera raízes que resistem e que nos dá força para o alcance da nossa salvação e nos apressa para nos encontrarmos com Jesus. Termos o privilégio de sermos remidos pelo Senhor. Pois bem, eu já de tudo falei, pré-anunciei, mas agora eu vou direto. Palavra do Senhor, escrito no livro de Tiago, e nós vamos começar a ler. Mas antes de ler também, eu gostaria de... Aqui já está dentro do texto, já faz parte do estudo. Não vou mais voltar nas outras características de explicações que eu falei. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, esse Tiago,
que escreveu, ele foi irmão de Jesus Cristo. Só que ele não foi irmão de pai e mãe. Ele foi irmão do lado da mãe, Maria Santíssima. E nós, evangélicos, nós crentes em Jesus, nós que não somos do credo que tem como Maria o centro e a adoração forte e tal, nós temos que aceitar, porque é a verdade que também está escrito na Bíblia, que ela é a mulher virtuosa, ela é bendita e aventurada entre as mulheres, ela é santa, como todos que vão para o céu são santos. Quando eu chegar lá e quando você chegar lá, quando nós formos promovidos a anjos, que é quando se morre, né? Quem gosta de falar bem assim é o pastor Samuel. Certa vez eu ouvi ele dizer: irmãos, ninguém morre, nós somos promovidos a anjos. Quando a gente está nesse estágio, a partir desse momento, nós também somos santos. Santo Valmont, desculpe, perdão, Santo Augusto, Santo Paulo, Santo José, Santo Luís, Santa Luzia, Santa... Qual é o seu nome? Seu nome é Joaquim? Santo Joaquim. Você está no céu, é santo. Lá só entra santo. Não entra quem não é santo. No céu só há morada para aqueles remidos do Senhor, que foram e receberam o galardão de lá ser santos. Só que aí há a diferença entre ser santo, por estar no céu, na glória celestial, e ser Deus. Deus é único, só Ele. Não se pode comparar. Então o Tiago, ele foi irmão de Jesus, mas ele era filho de José com Maria. Foi depois que a Virgem Santa Maria, a Santíssima Maria, por obra e graça do Espírito Santo, gerou Jesus no seu ventre. E aí são explicações mais profundas, né? Então, Tiago foi gerado também no ventre dela, mas não foi por força de inspiração do Espírito Santo. O único que foi Jesus, em toda a história. Nada mais, ninguém, absolutamente nada existe fora essa manifestação da glória eterna do Senhor. Para que se cumprisse, o que Maria fez foi cumprir a sua missão e fez com muita grandeza e mérito, porque Deus é que sabia o porquê dela foi bem-aventurada, e é bem-aventurada. E todos que estão no céu são bem-aventurados, cada um com os seus méritos. Mas a gente não quer ficar aqui fazendo comparações, a gente quer apenas separar as interpretações doutrinárias de segmentos pentecostais, não pentecostais, segmentos tendenciosos a elaborar, sem querer ou querendo, uma certa ideologia que não representa o que a palavra diz. Então, esse Tiago, ele viveu durante 62 anos e ele foi degolado pelo imperador romano na época, né? Porque ele era um bem-aventurado. Ele hoje está lá e é santo que está no céu. Inclusive, a própria Igreja Católica, eu acabei falando uma característica, mas eu não estou aqui, ela tem como opção de homenagear as pessoas elaborando títulos, decretando, aí tem a doutrina do catecismo, e tem toda a doutrina dos concílios de todo o Vaticano, que determina, olha, vamos dar um título para fulano ou beltrano e vamos canonizá-lo. Ele é considerado santo. Mas eu também posso ser canonizado se eu estiver no céu. Você pode. Você, homem, mulher, em qualquer tempo que você chegar no céu e alguém aqui na terra quiser lhe
lhe canonizar, pode considerar, agora não pode adorar e substituir Deus, substituir Jesus por aquele pensamento de reverenda, de oferenda, de gestos que simbolizam o sincretismo. Esse aspecto de sincretismo é um pouco perigoso para a gente entrar neste terreno, mas não é nada misterioso. Então, já nesse estudo da palavra, esse Tiago é aquele irmão de Jesus. Ele foi trucidado e ele teve um papel importante. Outra coisa muito importante é que o Tiago, ele só se conscientizou que o seu irmão Jesus Cristo, mais velho, o primeiro, que foi único com relação à santificação e glorificação do Senhor, só mais tarde, no começo ele ficava um pouco em dúvida, e a palavra tem momentos aí de registro que o Tiago, ele já, depois que Jesus ressuscitou, é que ele teve realmente a concretização, a afirmativa de chegar ao ponto de ser trucidado pelo poder dominante da época, que era o Império Romano. O imperador lá falou, nós já matamos todos esses discípulos e você vai ser um a mais, corta a cabeça. Bom, então esse livro de Tiago, meu amigo, você que agora está assistindo, minha amiga, pessoas que agora me assistem e que virão assistir logo mais, ele fica localizado dentro da Bíblia, porque se a gente falar a página tal, depende da versão, depende da Bíblia. Então mas a sequência do histórico desses livros, ele é um livro do Novo Testamento, que fica entre, ele fica após o livro de Hebreus, que são as cartas de Paulo aos Hebreus, né? E antes da primeira Pedro. Por que primeira? Primeira carta de Pedro, conhecida pelos católicos de São Pedro, né? São Paulo também, apóstolo Paulo, é conhecido como São Paulo. Todos são santos, porque estão no céu. Quando a gente diz santos é porque está no céu, não é porque foi otorgado o título de santo. Ninguém tem essa capacidade. O sumo pontífice tem capacidade, biblicamente isso não existe. É um procedimento da doutrina, sim, respeita-se, como os concílios criaram estes procedimentos. Não é crítica, é informação, são informações. Pois bem, então ele foi executado, o Tiago, ele foi executado no ano 62 depois de Cristo. E todo o enfoque deste livro dele evidencia, tem como uma tônica permanente a fé vivida, a fé praticada. O Tiago, São Tiago, como está, eu estou aqui com uma outra Bíblia, essa que eu tenho aqui é Almeida atualizada, mas tem outra que é também tradução do padre iniciante que viveu ainda no século XV, né, que escreveu, que traduziu, João Almeida Ferreira. Não é João Almeida, está aqui escrito. Nova Almeida atualizada, escrito por João Ferreira de Almeida. Pois bem, ele era um grande padre e que traduziu a Bíblia de uma forma bastante diferenciada das traduções de outras línguas. Quando a gente teve Septuaginta, teve a Bíblia que foi traduzido para o alemão. Bom, vamos lá, senão nunca a gente conclui. Eu quero ler e depois rapidamente eu quero concluir este raciocínio. Então, o Tiago é esse apóstolo. Eu já disse que ele fica depois do livro de Hebreus e antes da primeira carta de Pedro. Então ele começa com esse estudo do capítulo 5, dizendo assim, ele faz uma espécie de aviso, ele se preocupa inicialmente com as pessoas que são ricas e às vezes
além de ser rica espiritual, ela é rica material. Ela possui riquezas, possui... Dependendo de cada era, tem um referencial. Hoje em dia, para a pessoa dizer que é rico aqui na Terra, ele tem que ter investimentos, propriedades, carrões e tal. Naquela época era outra coisa. Agora, para sermos ricos espiritualmente, aí já é outra coisa. Então o Tiago, ele quer chamar atenção e dar um aviso para os ricos em geral. Vamos ler. Quando a gente fala, presta atenção, eu acho isso um pouco arrogante, mas eu peço que você se concentre nesta mensagem que eu vou tentar ler aqui de forma pausada, mas com muita objetividade. Eu já estou até pensando, já está com mais de 35 minutos, vai ficar no mínimo aí uns 45, talvez até 1 hora. E eu volto a dizer, se você gostar e der aquele like, eu já estou satisfeito. Se você comentar, seja qual for o comentário, também estou satisfeito. Por quê? Porque isso ajuda a entender que o nosso grande YouTube, este canal maravilhoso, ele entende que está tendo relevância, aí ele leva a outras pessoas. Na hora que você vai falar sobre qualquer assunto relacionado com o que você está pregando, o sistema vem e te coloca outras opções. E dentre elas aparece aí o meu propósito de confirmar a minha crença, a minha fé, a minha visão, a minha interpretação. Então, amigos, vamos ler. Vou ver se com a ajuda aqui do óculos melhora mais. Aviso aos ricos. Diz assim: escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram. As suas riquezas apodreceram. E as suas roupas foram comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e esse ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês, tempos que estão agora, e que naquela época também era considerado, vocês ajuntaram tesouros, riquezas. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamado, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres. Vocês têm tido uma vida material que dá preferência a essas coisas da matéria, do mundo. Vocês têm condenado e matado os justos, os sinceros de propósito. As pessoas do bem, vocês ricos, maléficos, enrostidos com o bem, fantasiando que são verdadeiros, vocês nada mais têm feito é judiar, é maltratar, é executar os justos, sem que ele ofereça resistência. Por exemplo, o Tiago, inclusive, ele era conhecido como o homem justo, um homem justo. O Tiago, ele era considerado o justo, Tiago, o justo. Então, eu cheguei até a esse versículo número 6, quando ele diz: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Quer dizer,
há uma esmagação, uma injustiça, uma coisa sanguinária, uma coisa cruel, desumana, que quando alguém se revela, quando alguém com toda a atitude de paz se manifesta, é trucidado. E não adianta oferecer resistência. Isso aconteceu com os apóstolos, isso acontece hoje, até hoje, com muitas pessoas. Nós temos países nesse planeta que se o cara for pego com uma página da Bíblia, ele é condenado à morte. Primeiro ele vai ser muito judiado, vai ser chicoteado, que é para pôr medo nos demais, nos que estão naquela época. Pois bem, então, nesse exato momento, o Tiago, ele quer evidenciar esse aspecto que é o chamado aviso aos ricos. Mas em seguida, no versículo 7 em diante, que vai do 7º até... Eu vou lendo, eu vou seguindo. Ele já faz uma exortação, já faz uma exposição sobre a paciência. Vamos ver o que ele diz? Versículo 7 do capítulo 5. Portanto, Tiago diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam também o seu coração. Na verdade, ele pede que a gente fortaleça, ele esclarece, nos exorta que possamos fortalecer o nosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima, está acabando, o tempo é pequeno. Talvez nós, no nosso calendário, no nosso tempo, não temos noção de perante Deus como isso está próximo. Então, a gente fala, não, mas todo mundo fala, Jesus está chegando, está na hora, e nunca vem. Não, Senhor, está próximo e vai estar sempre próximo. Se demorar a coletiva, vai ser rápido quando você morrer. Porque eu, por exemplo, eu tenho 70 anos. Daqui a 30, eu estou com 100, se for permitido. Se Deus assim o permitir. Então, pode ser que eu seja arrebatado individualmente, antes disso, ou depois disso, ou então em conjunto, com todos os salvos, com todos os remidos do Senhor. É isso que é a verdade, tá? Então, irmãos, ele diz já no capítulo 9, não se queixem uns para os outros, porque vocês para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Versículo 10, ele também continua, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? A história de Jó é importante. Eu vou prosseguir, mas quando você puder, obtenha informações sobre a vida de Jó. Eu vou repetir para emendar e continuar. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Né? O que ele passou foi uma prova de que Deus utiliza as coisas conforme ele é Deus, conforme ele determinar. E ele quer sempre que acabe bem, comigo e com você. Né? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. É por isso. Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Aí segue já no capítulo 12, o apóstolo dando testemunho, dando conselhos diversos. Por exemplo, aqui no capítulo 12, ele diz, acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outras coisas quaisquer,
ou qualquer outra coisa, mas digam apenas sim. O sim de você ou não, sim ou não de você é que seja afirmado ou negado, porque vocês não incorram em, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Tiago pergunta: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores, glória a Deus. Alguém de vocês está doente? Se isso acontecer, chame os presbíteros da igreja, chame os pastores, os padres, as pessoas que se dedicam à palavra do Senhor. Eu digo assim, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, padres, todas as pessoas que pegam, que utilizam a Bíblia e que vai ao encontro de um enfermo, orar, interceder naquele momento na energia, não na energia, essa energia que fala, Deus é energia, não, na energia ambiental, daí por diante. Opa, foi interrompida, mas eu vou cortar aqui. Vou cortar, isso.